em busca dessa ilha desconhecida, né? E não vou contar o livro, porque você vai comprar, você vai ler, né? De certeza absoluta, mas tem uma frase no livro que me deu um clique na mente, né? Que me fez pensar, refletir em algumas coisas. Ele fala no livro, né, que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Faz sentido? Enquanto você está ali, né, na ilha, você pode conhecer os habitantes, o local, mas para você ver a ilha é preciso sair, é preciso se distanciar, é preciso se afastar. E é importante essa dinâmica na vida e nos relacionamentos, né? Às vezes você precisa tomar importantes decisões na vida e é importante esse afastamento para que você possa refletir, pensar até refletir se aqueles relacionamentos fazem sentido, se valem a pena. E às vezes é no afastamento e na distância que a gente sente a saudade e fala, nossa, é importante estar lá, é importante estar com essas pessoas, é importante estar naquele lugar. Ou às vezes não, né? Você se afasta e fala assim, olha, não me fez falta nenhuma, então é hora de seguir em frente, de continuar a jornada. Mas é importante, né? Esses momentos na vida são importantes, mas eu quero dizer que nós saímos de férias e sentimos muita falta dos irmãos, né? Faz falta, né? Faz falta. É tão bom estar de volta, é tão bom estar aqui de novo e maravilhoso, né? Melhor ainda, poder partilhar a palavra do Senhor, poder meditar sobre aquilo que Deus tem para nós, para esse tempo. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo, no livro do profeta Jeremias. No capítulo 29, tem aqui um texto que é muito importante. Já preguei várias vezes sobre esse texto. Cada vez que eu visito essa carta do profeta Jeremias, Deus fala coisas novas comigo. Eu tenho certeza que você já leu ou você conhece alguns trechos dessa carta escrita pelo profeta Jeremias, mas hoje a gente vai aqui, nós vamos mergulhar nesse texto, extrair algumas lições para a nossa vida. Jeremias no capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui na versão revista e atualizada. E diz assim: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E a carta, ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Faz sentido, né? Faz sentido. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado em vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos diante da Tua Palavra que é tão rica, a Tua Palavra que ilumina a nossa vida, a Tua Palavra que nos traz tantos conselhos, tanta exortação, tanta admoestação. Mas eu te peço perdão porque muitas vezes nós ignoramos a Tua Palavra e seguimos outras vozes, seguimos outros conselhos. Que nessa manhã estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco aqui nesse lugar. Que a Tua Palavra seja clara, que a Tua Palavra seja audível e que os nossos corações atentos estejam prontos para obedecer aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa manhã. É o que eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Hoje não tem uma aguinha aqui, se puder, não sei se tem um copinho, coisinha, só para de vez em quando é necessário, né? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de mudanças. Eu não sei quantos aqui percebem isso. Eu costumo conversar às vezes com alguns amigos, né? E eu me vejo hoje e sinto que a gente está vivendo um momento histórico tão agudo, né? tão importante, como outros momentos que já a história, né? Os homens já passaram, já vivenciaram, mas eles não percebiam que estavam vivendo, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a queda do Império Romano, né? Esses momentos de viragem na história, quem vivia aqueles momentos não tinha a mínima ideia de que séculos depois as pessoas iriam olhar para trás e estabelecer esses momentos como marcos civilizacionais. A mudança da civilização começa e é marcada por esses eventos, por esses momentos importantes da história. E eu acredito que a gente está vivendo um momento como esse, né? E momentos como esse, momentos de mudança particularmente, são momentos que causam em alguns de nós ansiedade. Eu não sei o que essa palavra mudança causa em você. Para algumas pessoas a palavra mudança, as coisas vão mudar, né? A pessoa já fica nervosa, já fica ansiosa, já fica inquieta, né? Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito conservadora, né? E casei com uma pessoa que já é mais progressista, né? Fabiane adora mudança, adora experimentar coisas novas, visitar lugares novos. No início era mais ainda, né? Agora ela aprendeu comigo a ser um pouquinho mais conservadora e cautelosa, né? Mas no início, quando a gente começou o nosso relacionamento, Fabiane queria estar sempre num lugar diferente, eu queria estar sempre almoçando no mesmo restaurante, visitar o mesmo lugar de novo, eu quero ir para um lugar diferente, quero conhecer a comida nova, né? E para algumas pessoas, essa palavra mudança traz essa coisa, né, da curiosidade, né, do desejo, da experiência, da experimentação. Para outros não, a mudança causa ansiedade, causa inquietação, mas é importante que a gente entenda nessa manhã que mudanças fazem parte da vida. Vivemos num mundo em constante mudança, porque as pessoas mudam, a sociedade evolui e é preciso aprender a mudar também. A gente precisa enxergar que nessa dinâmica da vida, né, e o grande biólogo, naturalista britânico Charles Darwin, ele dizia isso, né? É uma máxima de Darwin que ele falava que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. A capacidade adaptativa é o que nos faz sermos fortes e é o que nos faz atravessar esses períodos de mudança. Casais fortes são aqueles que se adaptam às mudanças um do outro, né? E há casais que às vezes vivem em crise, estão atravessando um momento de crise, um momento de dificuldade, e quantas vezes eu, enquanto pastor, no meu exercício de aconselhamento, né, conjugal, muitas vezes fiz isso e eu ouvia, né? Ah, pastor, mas ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. E eu sempre dizia, e que bom que não é, né? Que bom, porque significa que a pessoa evoluiu, mudou, e talvez o problema
esteja com você que não foi capaz de acompanhar as mudanças. Casais fortes evoluem juntos, amadurecem juntos e aprendem que os gostos um do outro mudam com o passar do tempo, né? E a gente precisa ter essa sensibilidade, ter essa percepção para conseguir crescermos juntos enquanto casais, para que nosso casamento se fortaleça. Famílias fortes são aquelas que se adaptam às mudanças. Os nossos filhos, eles mudam com o passar do tempo, né? E é importante a gente entender, acompanhar essas fases, como é importante acompanhar o crescimento, a mudança, a evolução. Cada fase é uma fase linda, uma fase nova. E nós, enquanto pais, precisamos ter essa sensibilidade com relação aos nossos filhos. Todo mundo aqui, eu tenho certeza disso, tem um grupo de WhatsApp da família, né? Grupo de WhatsApp da família. De vez em quando dá problema nos grupos da família, brigalhada, confusão, né? Dá problema nesses grupos. Mas todo mundo participa. E eu tenho um grupo que sou eu, minha mãe e minha irmã, né? E ontem a gente estava falando sobre futebol. Copa do Mundo, claro, né? E a minha irmã falou, olha, eu já não acompanho mais, eu já não gosto mais. Aí a minha mãe ficou, nossa, você... Minha irmã Luciana sofria nos jogos da seleção brasileira, né? Ela se trancava no quarto, não queria ver, ficava nervosa. E hoje para ela isso já não faz parte da vida dela, mudou, né? E ela lá na troca de mensagem, ela disse, mas a gente muda, mãe, né? Hoje eu já não gosto mais das mesmas coisas e isso faz parte da vida. E é importante a gente entender essas dinâmicas. Igrejas fortes são aquelas que são capazes de se adaptar às mudanças do tempo. A gente viveu agora um momento de pandemia, né? Graças a Deus passamos, né? Ainda está um vírus circulando por aí, mas nada como foi aquilo que nós vivemos, né? Trancados dentro de casa. Que coisa difícil. E muitas igrejas, nesse tempo, por não conseguirem se adaptar às mudanças, fecharam as suas portas. Mas outras, capazes de se adaptar às mudanças, compreenderam que não, a mensagem tem que ser transmitida de alguma forma, né? Como foi lindo, como foi especial, né? Ver, agora tudo é live, né? Estamos aqui agora, ó, que maravilha, né? Daqui a pouco essa mensagem aqui vai estar alcançando outras pessoas que nem vivem aqui em Portimão, que vivem longe, vivem no Brasil, vivem, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão, não sei aonde, mas a pandemia forçou essa mudança, né? E como é importante ter essa sensibilidade de compreender que a gente precisa se adaptar às mudanças. E o que significa adaptar-se às mudanças, né? Porque para os mais conservadores, às vezes isso é um escândalo, né? Mas estão subvertendo, estão corrompendo a igreja. Não é nada disso, né? É importante a gente entender que adaptar-se às mudanças não significa corromper valores. Existem valores que não podem mudar. Verdades que são verdades que precisam nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Adaptar-se às mudanças significa encontrar novas maneiras de viver antigas verdades, né? E quando a gente consegue compreender isso, e tem uma frase, né, que é o lema da Mocidade para Cristo no Brasil, que eu amo de paixão esse lema, porque ele transmite essa ideia. O lema da Mocidade para Cristo no Brasil, eles dizem, ao compasso dos tempos, mas firmados na rocha. Ou seja, precisamos ter raízes profundas em Cristo, mas compreender que os tempos mudam, e como os tempos mudam e as sociedades evoluem, precisamos encontrar novas maneiras de comunicar essas antigas verdades que transformam vidas, que salvam pessoas, que revolucionam o mundo. A gente vive esse tempo de mudanças, irmãos, e você está preparado para essas mudanças? Porque são mudanças gigantes. Você está disposto a enfrentar essas mudanças? E é exatamente sobre isso que fala o texto que nós acabamos de ler aqui. Essa carta, né, esse texto aqui fala de mudanças inesperadas, de mudanças até mesmo indesejadas. Esse texto aqui, para você compreender, é importante a gente compreender o contexto, o momento em que essa carta foi escrita. Você conhece muito bem a história do povo de Israel, não conhece? Escravos no Egito, Deus então levanta um libertador chamado Moisés e fala, olha Moisés,
Você vai libertar esse povo, vai levar para uma terra que mana leite e mel, e essa terra eu dou para vocês, será a vossa herança. Então tem um trabalho para conquistar, porque tem gente que vive ali, mas eu dou essa terra como herança. Mas eu faço com vocês uma aliança. Se vocês forem fiéis a esta aliança, eu me comprometo a expulsar as nações que lá vivem, que não me agradam, já dei tempo para que elas se arrependessem, e elas não se arrependeram, então eu dou essa terra para vocês, mas com o compromisso de que vocês obedeçam a minha lei, as minhas vontades. Então Deus dá ali uma série de mandamentos, né? Você conhece muito bem essa história. Moisés não entra na terra, mas entra Josué, e inicia-se o processo de conquista, né? O povo então vai se espalhando pela terra. Entra um período importante, que é o tempo da monarquia, o rei Davi, que maravilha, tempo de conquistas também, de crescimento. Só que começa um período depois ali de Davi, de Salomão, um período difícil da história de Israel. O povo, na verdade, muitos deles nunca tiveram assim uma mudança, né, radical na sua maneira de entender a vida, e era um povo desobediente, era um povo duro de coração, era um povo que sistematicamente se corrompia e não obedecia às leis do Senhor. Mas durante 500 anos, mais de 500 anos, Deus levantou profetas para dizer: olha, lembrem-se que eu fiz uma aliança com vocês lá atrás, e o compromisso era que vocês obedecessem às minhas leis, senão eu tiraria essa terra, tiraria vocês dessa terra e daria ela a outros. E durante 500 anos, gente, Deus levantou profetas que admoestavam, que exortavam o povo, que eles não estavam obedecendo a Deus, não estavam seguindo as suas leis, eles deviam ser sal e luz, e estavam se deixando ser contaminados pelas nações ao redor, adorando os deuses das nações ao redor. Depois de 500 anos, Deus falou: olha, chegou a hora, né? Eu durante tanto tempo aqui chamando a atenção, chamando vocês para um conserto, porque eu queria que vocês me obedecessem, já que vocês não obedeceram, chegou o tempo então do juízo. E houve um tempo então que Deus, o próprio Deus, levanta impérios, nações estrangeiras que tiram o povo da terra. Olha só que coisa triste, não é? A terra que Deus tinha dado como herança já não era mais deles. Veio o Império Assírio, que foi uma destruição total, uma coisa terrível, né? E no livro de Lamentações, do próprio profeta Jeremias, é um livro de lamento pela destruição que ele viu acontecer. O templo sendo destruído, pessoas sendo assassinadas por uma nação estrangeira. E aí ele escreve um lamento por aquela situação, porque ele sabia que a história poderia ter sido diferente se o povo se arrependesse dos seus pecados. E aí, lá, é interessante, né? Aqui a gente está falando de um tempo que um outro império veio a seguir, o Império Babilônico, ele vem a seguir, né? Já não são mais os assírios, são os babilônicos. E aqui o texto diz, né, que a dominação babilônica, como é que aconteceu? Né? Nabucodonosor, muito esperto, ele fala assim: bom, eu vou pegar aqui os cidadãos mais influentes do país, as autoridades, os sacerdotes, e vou deportar essa gente, vou trazê-los para a Babilônia, e vou ensiná-los, os influencers da época, né? Vou ensiná-los os costumes da Babilônia, vou descaracterizá-los a ponto de eles não serem mais capazes de influenciar o povo, influenciar a nação. E aí vocês conhecem a história do livro do profeta Daniel. É exatamente esse mesmo período aqui, muda o nome deles, né? Ensina o costume, a cultura da Babilônia. Só que o que acontece? Quando ele leva essa gente toda, né, para a Babilônia, ele se esquece de um rapazinho que estava lá preso, né, que ficou preso lá em Israel, ficou preso em Jerusalém, que era o profeta Jeremias. Jeremias ficou para trás, não foi levado, porque já antes da queda, né, de Jerusalém para os babilônicos, Jeremias estava ali exortando o povo a uma mudança, e o rei, que ficou chateado com aquele jovenzinho chato, enchendo a paciência com uma mudança, com uma transformação, enquanto os outros profetas profetizavam vitória. Entenda isso aqui, que esse é o contexto. O contexto é esse. Havia falsos profetas que diziam assim: não, sai daqui, se preocupa não. Vocês não vão ser, nós seremos vitoriosos, nós venceremos a Babilônia. Nabucodonosor não vai dominar. E Jeremias falava: olha, pior que isso é mentira. Ele vai invadir, vai destruir tudo aqui.
né? E como ele era a única voz dissonante, o rei fala assim: você vai preso, vai para a cadeia, que a gente não quer ouvir mais. Você fala: eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir esses profetas aqui, ó, da bênção, da vitória. É esse aqui que eu quero ouvir. Você, essa palavra é dura demais, eu não gosto de ouvir você falar. Então Jeremias ficou preso. E quando Nabucodonosor vem e leva todo mundo cativo, Jeremias ele ouve do cativeiro que os falsos profetas ainda estavam lá dizendo as mesmas coisas. Capítulo 28 diz assim, ó, que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isso é no 4º ano, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e do povo, dizendo, olha qual era a falsa profecia dos falsos profetas: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor. Era essa a mensagem dos falsos profetas, dentro de 2 anos. Aí você lembra que a gente leu aqui, o que Jeremias falou? 2 anos não, vocês vão ficar aí 70 anos. Vai demorar, né? Ele escreve essa carta porque quando ele ouve que lá na Babilônia os falsos profetas estavam dizendo isso, e ele ouve falar que as pessoas tinham cruzado os braços, falando assim: olha, em 2 anos Deus vai trazer a gente de volta, então ó, não vamos fazer nada, vamos ficar aqui sentados à espera de que Deus nos leve de volta para casa, assim como ele prometeu. Jeremias, então, percebendo isso, ele decide, então, escrever uma carta para aquela gente, dando alguns conselhos, para que eles fossem capazes de enfrentar aquele tempo de mudança que era indesejável para aquele povo. Eles não queriam ter saído da sua terra natal, não queriam ter sido deportados, e estavam com o coração amargurado. Então, Jeremias decide escrever essa carta com alguns conselhos para eles, e são conselhos para nós também. Porque eu sei que eu falo com gente hoje aqui, e talvez você que esteja me ouvindo aqui, esteja passando por um tempo de mudanças, ou esses anos que passaram foram um tempo de mudanças indesejadas na sua vida. Você não queria ter passado. Talvez eu fale com pessoas aqui hoje que imigraram por força de circunstâncias que você não queria. Talvez eu fale com pessoas aqui que nesse tempo, nesse período que passou aqui, ou ainda está a passar, crises financeiras, dificuldades, não sei, mudanças, né? Ajustes indesejados, pessoas que saíram da sua vida, que você não queria que tivessem saído nesse período. Mas foi um período difícil, estamos passando por esse tempo de mudança, né? E como é que a gente vai lidar com isso então, João? Com mudanças indesejadas, com mudanças inesperadas. Jeremias tem alguns conselhos para mim e para você nessa manhã. E o primeiro conselho que Jeremias deu para aquela gente é o conselho que Deus dá para a gente hoje, para enfrentar as mudanças que a vida nos reserva. Ele diz aqui, a partir do versículo 4, na carta, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. É o que ele diz aqui. O primeiro conselho que Jeremias tem para esses tempos de mudança é que diante das situações inesperadas da vida, eu e você não podemos paralisar. Eu e você não podemos cruzar os braços. Se o momento presente não é o ideal para você, para mim e para você, não cruze os braços, trabalhe. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Trabalhe, não cruze os braços. Mesmo diante das crises, dessas situações inesperadas, os judeus cruzaram os braços. Aquilo para eles era indesejável, estar ali não era o que eles queriam, né? Não tem aquelas, eu tenho certeza, você que tem filhos, talvez filhos adolescentes, não sei, né? Quando a gente leva um filho para um lugar que ele não quer, como é que ele fica? Né? Cruza o braço, ele fica assim, né? Não cumprimenta ninguém, né? Aí você fala assim, ó, chegando lá, você vai cumprimentar, vai dar beijinho, vai dar abraço, entra com cara emburrada, né? E a gente fica chateado com os nossos filhos, mas às vezes a gente não é assim também.
A gente não fica assim, né, com a cara emborrada, com coisa. Mas quando a gente está no emprego que a gente não gostaria, queria outro. A gente não fica assim também? A gente não fica assim, né? Mas a gente faz o trabalho de qualquer maneira, não é? A gente faz a coisa assim, ó, não é? Não é assim que a gente reage diante da vida, diante desses lugares indesejáveis. Nós não gostaríamos de estar ali, não é? E aí depois a gente não entende por que as coisas não correm bem na nossa vida. Por que será que não correm bem? Aqueles judeus, eles estavam ali e eles cruzaram os braços. Eles estavam amargurados. E Jeremias então escreve para eles dizendo: olha, vocês não gostam de estar aí, eu sei que vocês não gostam de estar aí, eu sei que vocês gostariam de estar na terra natal de vocês, cultuando a Deus no templo, é isso que vocês gostariam, mas olha, não cruzem os braços, edifiquem, plantem vinhas, edifiquem casas, construam família, se multipliquem, trabalhem, é isso que ele está dizendo, vivam a vida, façam a vida acontecer, mudem aí, né, já que vocês não podem voltar, então transformem esse lugar. Trabalhem para que o lugar seja transformado por essa ação de vocês. Não fiquem parados no passado. Porque na prática é isso que acontece quando mudanças indesejáveis acontecem na nossa vida. Muitas vezes a gente fica aprisionado naquele momento em que a gente era feliz. Não é? Aí fica... E você fica aprisionado naquele tempo, cruzou os braços. Você não consegue construir um futuro. E aí você não consegue entender por que você não é feliz no presente. Não vai. Você está amarrado a coisas que passaram. Gente, deixa eu dizer uma verdade para você. É importante que você entenda isso nessa manhã. Momentos difíceis, eles passam. São passageiros na nossa vida. Sabia disso? Mas os momentos felizes também são passageiros. Sabia disso? Não são eternos. Então é importante, né, termos esses momentos guardados no nosso coração. Lembra do que Jeremias fala lá em Lamentações? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é isso que ele escreve lá em Lamentações? Por que ele fala isso? Porque ele está vivendo num tempo de amargura, de dor. Ele estava ali olhando para Jerusalém destruída. E ele fala assim, não, mas eu não quero ficar aprisionado ao passado. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque eu sei que eu sirvo a um Deus que é vivo, um Deus que é dinâmico, é um Deus que reina, que governa, que é o Deus do ontem, do hoje, e será eternamente. Esse mesmo Deus que me fez viver momentos maravilhosos no passado, é o mesmo Deus que está construindo, escrevendo a minha história. E ainda que eu ande por esse vale da sombra e da morte, eu sei que Ele está comigo, e eu sei que tem uma mesa preparada para mim. Eu sei que Deus está no controle da minha vida, e por isso eu tenho que ter esperança, porque eu sei que a minha história não chegou ao fim. Eu sei, porque eu já li esse livro aqui, eu já li o final dessa história e sei, já vi uma igreja triunfante aqui, gente. Então, por mais que você passe por desertos, por lutas, por dificuldade, creia que você serve um Deus Todo-Poderoso que está escrevendo a tua história. Você entende isso? Então não fica aprisionado ao passado. Não cruze os braços diante das dificuldades, como esse povo aqui fez. Esperar que as coisas mudem sem que haja uma mudança pessoal é tolice. Mahatma Gandhi, ele dizia isso, né? Ele dizia assim, temos que nos tornar a mudança que queremos ver. Você quer que as coisas mudem? Então mude você, mude a sua maneira de enxergar a vida, de encarar essas dificuldades. Você quer viver uma vida de realizações, de conquista? Então não espere que as bênçãos caiam do céu. Elas caem, né? Deus nos abençoa de uma forma tremenda, de uma forma especial, mas é uma parceria nesse processo. Deus, ele aponta os caminhos, Deus, ele dá as diretrizes, ele dá as direções. Deus, às vezes, nos dá as sementes, mas a gente tem que plantar. É a gente que tem que cultivar, né, para que nós possamos colher as bênçãos de Deus na nossa vida. Eu costumo dizer, tem uma expressão que a gente usa lá em casa, né, nós usamos essa expressão, né, fulano está com garfo na barriga, né? Tem gente que parece que vive, né, e aí a pessoa está sofrendo, está vivendo, aí vem reclamar com você da vida, né? Que a minha vida está assim, que a minha vida está desse jeito, que eu não gosto, que eu estou triste, que eu estou chateado. Aí quando você observa, a pessoa está vivendo um tempo difícil, mas por decisões mesmo que ela tomou, né? Ela está ali, ó, ela está sofrendo, mas aí você enxerga a solução facilmente, né? Fulano, olha, vai para esse caminho, a pessoa, não dá, não consigo, que dói muito. Tira esse garfo da barriga, está espetando aí, é você que está infligindo sofrimento em você mesmo.
Pô, faz diferente, vive de uma forma diferente, mas tem pessoas que não conseguem. Parece que é um problema de estimação, né, que ela carrega ali, né? Diante das mudanças inesperadas, gente, trabalhe. Em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, eu olhei aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, né? O texto ficou traduzido assim, ó, Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. É responsabilidade nossa. Você tem que assumir a responsabilidade pela tua vida hoje. Está difícil, está complicado? Que você então consiga, peça a Deus direção para tomar as decisões necessárias para que haja uma verdadeira mudança e que a mudança comece em você. Hoje decida mudar. Hoje. Fala assim, não, hoje eu vou tomar uma decisão aqui. Não fique esperando, porque fala, às vezes a gente joga a culpa no outro, né? Não, é meu marido, é minha esposa, é meu colega de trabalho. Mude você, seja você a mudança que você quer ver nesse mundo. A segunda lição que ele vai nos ensinar, ainda aqui nos versículos 5 e 6, ele diz, né? Edificai casas, olha só que interessante. Edificai casas e habitai nelas. Isso fala de quê? Realizações, fala de trabalho. Plantai pomares e comei o seu fruto, não é? Então está falando de trabalho mesmo, para ganhar dinheiro, trabalho, para subsistência. Mas no versículo 6 ele fala de uma outra dimensão aqui. Tomar esposas, gerai filhos e filhas, ou seja, está falando de relacionamentos, não é? Então ele está falando aqui para essa gente uma dinâmica que precisa acontecer na nossa vida, em tempos de mudança, em tempos desafiantes. A gente precisa saber investir o nosso tempo e os nossos recursos com equilíbrio e sabedoria. É o que ele está dizendo aqui, tempos de mudança trazem isso. É a hora, então, de você avaliar. Opa, peraí, deixa eu pesar aqui. Como é que eu estou gastando meu tempo? Será que a minha infelicidade, será que as minhas frustrações não são fruto de desequilíbrios na minha vida? Eu, há um tempo atrás, eu conto essa história, a Fabiane vai rir agora, porque eu já falei para ela, toda oportunidade que eu tiver, eu vou contar essa história. O mito de Sísifo, você conhece essa história? Pois é uma história mitológica, é um mito antigo, da Grécia Antiga, que conta a história de um rei que viveu em Corinto. Na cidade de Corinto era um rei muito inteligente, muito esperto. E na mitologia grega, esse rei, ele, não vou contar a história, que a história é comprida, é interessantíssima, depois você leia, o mito de Sísifo. E aí esse rei, ele conseguiu enganar os deuses do Olimpo. Não apenas uma, mas algumas vezes ele consegue enganar os deuses, só que por ser um mortal, como ele era mortal, claro, ele ia morrer em algum momento da vida, E ao longo da sua vida ele consegue, algumas artimanhas ali, vai enganando os deuses, até que ele fica bem velhinho e morre. Quando ele morre, e vai comparecer diante dos deuses do Olimpo, o que acontece? Encontra lá um pessoal chateado com ele, Como é que um mortal conseguiu nos enganar? Não é possível. Então os deuses em conjunto decidem aplicar um castigo que duraria toda a eternidade de Sísifo. Qual era o castigo? O castigo é que Sísifo teria que... O castigo dele, havia uma montanha muito alta que ele não conseguia nem enxergar o cume do monte. E o castigo dele era rolar aquela pedra, subir com aquela pedra até depositar no alto daquela montanha. Se ele conseguisse chegar com aquela pedra no alto da montanha, aí o castigo terminaria. Só que qual é o problema? A montanha não tinha fim. E à medida que ele subia com aquela pedra, ele ia fazendo aquele esforço, subindo aquela pedra e tal. E chegava ali, está quase. As forças dele se esvaíam e ele rola a pedra lá para baixo. Sísifo tinha que descer a montanha toda, pegar a pedra e subir. E ele passou a eternidade então toda empurrando pedra para cima, E a vida de algumas pessoas aqui, eu sei que eu falo com essas pessoas hoje, está igual a vida de Sísifo. A sua vida parece, você está sentindo, que a sua vida é um constante de rolar uma pedra, está cansado. A vida para você é uma experiência sem sentido, é uma experiência que é só canseira, só enfado. E talvez, se você está vivendo como Sísifo, chegou a hora de você reavaliar se você está vivendo de forma equilibrada. Porque às vezes a nossa vida parece para nós que é uma experiência enfadonha, cansativa, porque a gente está deixando, está perdendo tempo, investindo em coisas que na verdade não trazem verdadeira felicidade.
Você está investindo em uma carreira profissional, em construir um patrimônio, e comprar 10 apartamentos, carro, um barco, e você só trabalha. E aí você não consegue entender como é que você não encontra prazer na tua família, na convivência com os teus filhos. Aí vira um momento que você chega em casa como arrebentado, cansado, exausto. Não tem tempo nem para fazer aquilo que você gosta mais. A tua vida está igualzinha a vida de Sísifo. É uma vida sem sentido. Para que você está correndo tanto? E há pessoas que não conseguem entender essa dinâmica. Há necessidade, para que você consiga, experimentar a verdadeira alegria. O que ele está falando aqui para essa gente? Vocês estão tristes? Vocês estão chateados aí? Que vocês cruzaram os braços, estão aí, aborrecidos, diante desse tempo. E ele fala: invistam a vida de vocês de forma equilibrada, em coisas que têm prazer, que têm alegria. Construam casas, plantem pomares, comam da fruta que vocês plantaram, se casem, se relacionem, saiam para estar com os amigos. Vocês vão ver que a vida vai mudar, vai ganhar um colorido diferente, vai ganhar um significado diferente. Aprenda a administrar melhor a sua vida. Esse é o segredo da felicidade. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado aí, Aprenda a administrar a sua vida. Aprenda a administrar os seus recursos. Equilibrar. Trabalho é importante. Aí você está falando assim: o João está falando, ele falou. O João que disse: vou parar de pedir demissão, ficar em casa agora, só para manter a minha família. Não é isso. Não é isso. É importante equilibrar essas dimensões. É importante equilibrar a sua vida profissional com a sua vida familiar, com o lazer, fazer aquilo que você gosta. Gente, eu adoro futebol. Gosto. Eu gosto de assistir futebol na televisão, gosto de ir ao estádio, assistir um jogo. É a coisa que eu gosto, é meu prazer. É pecado isso? Aí tem gente que fala, besteira, alienação. Eu gosto, é meu lazer, não é? Eu sei que você tem o seu e não tem que se sentir culpado por isso. Entende? É importante você gastar também tempo com você mesmo. Para a vida ficar bonita, para a vida fazer sentido, para não ser um peso, um fardo. Entende isso, gente? Saiba investir o seu tempo e os seus recursos com equilíbrio e sabedoria. Terceira lição que ele fala aqui para a gente no versículo 7, ele fala aqui, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Agora olha só que coisa, difícil que ele está pedindo aqui, Eles estavam com raiva por estar ali na Babilônia. Eles não queriam estar ali. Eles odiavam aquele lugar. Odiavam Nabucodonosor, que tirou eles da casa deles. Aí qual é o conselho de Jeremias? Vocês têm que aprender a amar essa terra. Vocês têm que aprender a amar esse povo. Vocês têm que aprender a amar essa gente. Então o que eu aprendo aqui? A terceira lição em momentos de mudanças inesperadas, de dificuldade: reclame menos e agradeça mais. Critique menos e elogie mais. Brigue menos e abrace mais. Beije mais. Ame mais. Porque é nisso que a gente vai transformar o mundo ao nosso redor. Eles estavam aborrecidos aqui, estavam chateados. E a atitude deles não ajudava em nada. Então Jeremias disse: aprendam a amar esse lugar. E aí eu tenho certeza que lá na Babilônia, os judeus ficavam falando assim: mas o cafezinho que eu tomava lá com pão de queijo lá do templo, tinha lá uma padaria lá, do lado do templo, lá onde tinha lá um borrego assado que eu gostava de comer. Aqui na Babilônia não tem. Eles viviam na Babilônia procurando as suas raízes, as suas referências. E aí, o que Jeremias fala? Olha, vocês não estão mais em Jerusalém. Aprendam a amar esse lugar e vocês vão ver que a condição do coração de vocês vai mudar. Essa insatisfação que vocês vivem, essa aflição, essa angústia, essa inquietação, é porque vocês se fecharam para o novo e se apegaram ao passado. Vocês estão ali presos. Vocês nunca vão conseguir ser felizes. Há alguns anos eu conheci um casal, e era um casal que vivia em crise, viviam brigando, viviam chateados um com o outro. E a esposa reclamava que o marido era imprestável, que ele não fazia nada dentro de casa, o que faz, e quando faz, não faz nada de jeito. Era a reclamação dele,
reclamava que o marido era imprestável e o marido, por outro lado, reclamava que a esposa era uma ingrata. Porque ele fazia o que podia, fazia o que conseguia, da maneira que sabia, mas às vezes até quando fazia, para ela estava ruim, ela ia lá e refazia tudo que ele fez, né? E eles viviam nessa crise, não conseguiam se encaixar um no outro, até que, fatalmente, né, o que acontece nessas situações? Separação, divórcio. Separaram e aí, passado algum tempo, aquele homem encontrou uma outra esposa, né? Casou-se novamente. E nesse segundo casamento, o homem era outra pessoa, estava feliz, estava contente, satisfeito, né? E qual foi o segredo nesse segundo relacionamento aqui? A esposa, né, a segunda esposa, elogiava o marido. Mesmo que ele fizesse errado, fez a comida, botou sal demais, né? Ela amou a comida, mas obrigado, amor. Não falava que a comida estava boa, que a comida estava ruim, né? Amor, obrigado que você fez o almoço, se esforçou, né? Da próxima vez, um pouquinho menos de sal, mas, ai, bom, maravilhoso. Elogiava, né? E o elogio fazia com que ele se sentisse valorizado e quisesse ser cada vez melhor para aquela mulher. E o contrário também acontece nos relacionamentos, não é isso? Às vezes o marido reclama da esposa e não consegue fazer um elogio, não só reclama, não consegue amar, não consegue demonstrar valorização por aquilo que o outro faz. A diferença entre um ambiente agradável e um ambiente desagradável está na nossa atitude, entende isso? É na minha atitude diante daquela realidade. E aí tem uma frase que eu tenho certeza que você já leu várias vezes, não é isso? A gente nunca pode se esquecer que Adão fracassou no paraíso, mas Jesus triunfou no deserto. Adão tinha todas as condições para obedecer a Deus, bastou uma tentação para ele colocar tudo a perder. E Jesus lá no deserto, né, com fome, 40 dias, foi capaz de resistir, venceu, triunfou sobre todas as tentações. Então, não é o ambiente que faz a diferença, é a nossa atitude. E aí eu quero abrir um parêntese aqui, né? Eu sei que você já captou, né, a minha mensagem, alguns aqui já captaram, né? Mas eu queria falar especialmente para aqueles que são imigrantes aqui nessa terra, aqui em Portugal. Meu Deus. Eu tenho certeza que talvez alguns aqui estão aqui, né? Mas só falam mal do país, só falam mal da cultura, só falam mal porque lá é que era bom. Ora, se lá é que era bom, o que você está fazendo aqui? Entende? Se você continuar com esta atitude, jamais vai conseguir ser feliz. Entende? Era essa a atitude dos judeus. E aí o que Jeremias falou aqui? O que ele diz? Qual é o conselho? Procurar a paz da cidade. Orem por esse povo. Amem essa gente. E vocês vão perceber que as coisas vão mudar. Porque quem vai mudar é você. Entende isso? Quarta lição, o que ele vai dizer aqui nos versículos 7 a 10 ainda? Ele fala procurar a paz, né? Aí no versículo 8 ele fala: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos sonhadores. Lembra o que eles falavam? Ó, em 2 anos vai ser destruído isso aqui, vocês vão voltar, né? Ele fala: não dê ouvido a essa gente que sempre sonha segundo o vosso desejo. Esse é o desejo de vocês. Eles falam, em trocando em miúdos, eles apenas falam aquilo que vocês querem ouvir, né? Mas não se fia nessa gente, né? E às vezes a gente tem amigos assim, amigos, né? Que só falam aquilo que a gente quer ouvir, né? Não são capazes de nos confrontar. Se você tem pessoas do seu lado que são capazes de te confrontar nos seus erros, valorize essas pessoas, porque eles querem o seu bem, né? Tem gente que só fala, só massageia o nosso ego, né? É o que eles faziam aqui, os falsos profetas. Porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome eu nos enviei, diz o Senhor. Aí no versículo 10 ele fala: assim diz o Senhor, logo se cumprir para a Babilônia 70 anos, ou seja, vocês vão ficar aí 70 anos, gente. Vai demorar para vocês voltarem, não vai ser rápido não. Então o que eu aprendo aqui? Qual é a lição que ele estava transmitindo para aquela gente? A lição que a gente precisa aprender. Quarto lugar, ele está dizendo para a gente: sejam pacientes, sejam perseverantes diante dos desafios da vida, nas mudanças da vida,
Porque as maiores vitórias sempre são precedidas por grandes batalhas. A gente já sabe disso, mas a gente tem dificuldade de enxergar enquanto o processo está acontecendo, né? Quantos falsos profetas dizem, vai ser rápido. Jeremias estava falando assim, não, vai demorar. Vocês precisam aprender a ser perseverantes, a ser pacientes. E essa é uma lição tão importante para a gente hoje. Porque nós somos a geração do tudo pronto, né? A gente já perdeu a paciência de esperar. A gente perdeu a paciência de lutar pelas coisas. A gente perdeu a dimensão de que sucesso se constrói com trabalho. A gente quer ter o sucesso instantâneo, não é isso? Porque a gente vive nesse tempo em que tudo é rápido. Eu estava conversando com as minhas filhas essa semana. A gente ali no nosso momento ali, jantando, conversando, falando sobre a vida, né? E falando sobre relacionamentos, sobre... E aí, agora a Luísa está nessa fase, e a Letícia também, né? Agora eu tenho que me render a isso. Os rapazes, né? Chegou essa fase, um menininho bonitinho, o outro não é, e tal, um menininho interessante, aí tá nessas conversas, e eu, claro, participo, né? Tenho que participar, né? Me dói o coração, mas eu tenho que participar. E aí naquela conversa, a gente ali falando e tal, e aí Luísa falando, mas esse não. Mas esse não por quê? Aí deu lá algumas características, porque aquele não, né? E o outro não, o outro não e o outro não. Aí eu falei para elas, meninas, olha, deixa eu ensinar um segredo para vocês aqui. Vocês, mulheres, vocês têm um poder que nós homens não temos. Vocês têm um poder de mudar um homem. Se vocês seguirem a estratégia correta, né, plantar corretamente, vocês conseguem, esse sapo pode se transformar num príncipe, né? E muitas vezes a gente não tem essa paciência de investir. Gente, Fabiano investiu na minha vida, né? Quem me vê hoje não me conhece como eu era, né? Então houve um processo de mudança, de transformação. Ela enxergou naquele carvãozinho, o diamante estava ali, né, por trás, ali escondido, né? Conseguiu enxergar naquela pedra bruta, né? E foi lapidando. E é assim, a gente tem que aprender a investir, a dedicar tempo naquilo que a gente deseja. Porque o único lugar, dizem, né, que o único lugar no mundo onde sucesso vem antes de trabalho é no dicionário, né? Tem que trabalhar, a gente precisa investir, é necessário, né, dedicar tempo. É o que ele está falando aí, gente. Vocês vão ficar aí 70 anos, então tenham paciência diante desse tempo, porque Deus está moldando o caráter de vocês. Ele tem um plano maravilhoso para se concretizar na vida de vocês, mas há a necessidade que vocês passem por esse período. E muitas batalhas a gente perde na vida porque a gente desiste antes da hora. A gente desiste antes do tempo. A gente desistiu, né? Pessoas que desistiram daquele curso antes de chegar ao fim. Tá meio chato, tá meio aborrecido. Eu falo para as minhas filhas, não, persevera, vai estudar. Tirou, né? A Luísa chegou toda chateada essa semana, que tirou, aqui a nota máxima são 20 valores, né? Ela veio com 10, ou seja, equivale a 50%. Em filosofia, ela achou que tinha arrebentado na prova, no exame. Pai, foi maravilhoso, foi ótimo. Aí quando recebeu o resultado, 10, 50%. Aí ficou arrasada. Eu falei, e agora? O que você vai fazer? Não dou para isso. Eu falei assim, não, agora você vai estudar. Agora você vai dedicar tempo, vai investir o seu tempo para que na próxima você seja melhor. E é para isso que servem as provas da nossa vida. Não é para nos fazer desistir diante das lutas. É para que nós sejamos aperfeiçoados. Era isso que Deus estava fazendo com aquela gente. É isso que Deus está fazendo contigo, meu irmão, minha irmã. Então não desista antes da hora, não desista daquele relacionamento no primeiro encontro, né? Mas ele se veste assim, ela fala muito, né? Foi o primeiro encontro, às vezes estava nervoso, não escolheu bem a roupa, não escolheu bem as palavras. Dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Investimento em pessoas, investimento na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não desista antes da hora, né? Porque talvez isso aí que você está pensando em desistir seja a bênção de Deus na tua vida. E último lugar, para a gente terminar aqui, para a gente sair daqui hoje meditando e decidido a mudar, né? Ele vai dizer, ele vai finalizar com aquele texto que a gente conhece tão bem, né?
Agora você entende o contexto desse texto aqui, quando ele vai falar, eu é que sei. Por que ele está dizendo isso? Esses falsos profetas não sabem nada. Eu é que sei que pensamentos tenho a vossa. Eu sei, porque eu estou escrevendo a história de vocês. Eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, né? Ele fala aqui, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O que ele está dizendo aqui? Esse vale, esse deserto está servindo para ensinar vocês a voltar a depender de mim, a orar como se quisessem me encontrar de verdade, porque vocês oravam apenas para obter favores. Vocês vão aprender a orar como quem deseja ter um relacionamento. Aí tudo vai mudar, a gente vai voltar a ser amigo, a gente vai voltar a ter um relacionamento profundo e a vida de vocês vai mudar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E quando chegar nesse ponto, quando a gente voltar a ser amigo de verdade, como nós éramos, aí ele fala, serei então achado de vós, e aí sim a sua sorte vai mudar. Em último lugar, para a gente terminar aqui essa mensagem hoje, diante desses tempos de mudança, para vencer as crises, para vencer os desafios que a vida ainda vai trazer para você, fortaleça a sua busca e a sua comunhão com o Senhor, porque essa é a chave, é o segredo do sucesso, para você enfrentar os desafios da vida. Vamos enfrentar então, esses desafios que ainda a vida nos reserva, crendo que Deus está escrevendo a nossa história, crendo que Ele tem propósitos maravilhosos para nós, mas nós só vamos viver esses maravilhosos propósitos se nós estivermos dispostos a passar por esse processo que Deus tem na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa manhã e vamos orar? Depois dessa mensagem aqui, o que você vai falar para Deus hoje? E aí é a sua responsabilidade agora, diante daquilo que foi pregado aqui. Talvez eu tenha falado com pessoas aqui amarguradas hoje, pessoas que ainda não entendem por que perderam coisas que para elas eram importantes. Você está assim, Senhor, mas por quê? Por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor tirou essa pessoa? Por que fechou aquela porta? Entenda que Deus está no controle, Ele é soberano, gente. Amém. Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal. Eu não quis, Deus está falando para você, quando eu fechei aquela porta, eu não queria teu mal, eu quero teu bem, eu quero teu crescimento, eu quero a tua prosperidade, mas se você ficar apegado a isso, você não vai ser capaz de enxergar aquilo que eu tenho para você hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu queria que você fechasse seus olhos e você agora fizesse a sua oração pessoal. O que você vai pedir para Deus hoje? O que você vai falar com Ele hoje? Fala com teu Deus. Revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Você pode cantar essa canção como a sua oração pessoal nessa manhã? Sabes de mim, quando olhas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me olhas, nada posso esconder.
Quando tu olhas para mim, me enches da paz. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, sabemos que o Senhor, os teus olhos estão atentos, os teus ouvidos estão inclinados, as tuas mãos estão estendidas sobre esse lugar. E sim, Senhor, sabemos, ó Pai, que o Senhor nos olha com olhos de amor. O Senhor tem planos maravilhosos a nosso respeito. Então nos ajuda, ó Deus, a buscarmos ao Senhor como se realmente quiséssemos buscar, como quiséssemos achar, como se nós quiséssemos ter um relacionamento de intimidade contigo, sabendo que é nesse relacionamento que somos transformados. E em sintonia com a tua vontade, seremos então capazes de viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tira do nosso coração, ó Deus, a amargura, a tristeza. Tira do nosso coração, ó Deus, esse apego que muitas vezes nós temos a um passado que não nos fez bem. O Senhor tem uma nova história para escrever, ó Deus. O Senhor já está escrevendo essa nova história na nossa vida. Então nos ajuda a vivermos com gratidão, com alegria, entendendo que tudo o que nos cerca é dádiva do Senhor. Leva-nos, ó Deus, debaixo da tua paz nessa manhã. Que possamos viver, ó Deus, uma semana diferente. Que possamos viver uma vida de vitórias realmente. E que possamos, ó Deus, levar essa luz. Que possamos ser este sal que o mundo tanto precisa. Ó Pai, eu te peço, ó Deus, abençoa o teu povo nesta manhã. Em o nome santo de Jesus. Amém. E amém. Você pode aplaudir bem forte, Senhor? Aleluia. Irmão, antes de sair, cumprimenta aí o irmão, fala que Deus te abençoe, que você tenha uma semana aí, ó, de vitórias, uma semana de mudanças, mas uma mudança no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Só na paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Buscando.